Tome posse nesta noite. Aleluia. Porque o Senhor vai lhe tirar antes do mal. Não ora por mim não, você que vai orar por ele, você que vai mudar. Deus está mudando a vida de alguém aqui nesta noite. Deus está mudando. E aí, de onde veio o movimento pentecostal? Será que caiu do céu? Ou será que foi um resultado de movimentos filosóficos que levaram os crentes a pensarem e agirem de forma diferente da tradicional? Se você não assistiu ao vídeo anterior, eu te recomendo pausar esse aqui e dar um pulinho lá para ficar por dentro de todo o conteúdo. Principalmente se você é daqueles preguiçosos que comentam sem mesmo checar o contexto da série. No último vídeo, eu falei como o racionalismo abriu portas para uma nova maneira de pensar a fé, questionando a autoridade da igreja e, consequentemente, das escrituras. Mas, como você deve imaginar, não parou ali. O racionalismo ele foi o ponto de partida para a criação de algo ainda mais radical, o liberalismo teológico. Liberal quê? Enquanto o racionalismo acreditava que a razão humana é a única fonte confiável de conhecimento, o liberalismo teológico é uma corrente filosófica dentro da teologia cristã que vai adaptar a visão racionalista ao contexto teológico. Em outras palavras, é uma espécie de aplicação do racionalismo dentro do contexto religioso. O problema é que dentro do liberalismo, numa perspectiva política, se defende a liberdade individual, a igualdade e os direitos civis. Quando ele é aplicado à teologia, se defende que as crenças religiosas ou morais devem ser escolhidas livremente e não impostas por autoridades externas. Até aqui, sem novidades. Cada um deveria e deve ter o direito de escolher onde vai depositar a sua fé. Só que no âmbito moral, nós temos muitos problemas quando se anula a Bíblia Sagrada como base para a fé. De qualquer forma, o liberalismo teológico traz consigo a ideia de que a razão humana e a experiência pessoal devem ser a chave para interpretar a Bíblia. Não mais as Escrituras como autoridade final, mas uma Bíblia reinterpretada à luz da razão moderna e da experiência individual. E meu amigo, se você acha que o racionalismo já mexeu com a fé, o liberalismo teológico foi mais longe ainda. Então fica comigo e vamos entender como essa filosofia toda levou a igreja a abandonar as escrituras e colocar o subjetivismo e a experiência pessoal no centro da fé cristã. Deixa eu tentar ser mais prático. O racionalismo ele vai dar espaço para o liberalismo teológico, uma corrente teológica que surge entre os séculos 18 e 19 na Alemanha. Só que você sabe qual é a principal premissa do liberalismo teológico? A razão humana e o entendimento moderno devem ser a chave para a interpretação das escrituras sagradas. E para isso, devem-se adotar as descobertas científicas, as descobertas filosóficas contemporâneas. Ou seja, a Bíblia não mais é considerada uma revelação divina infalível, mas um documento histórico que reflete a experiência religiosa de diferentes comunidades ao longo da história. Logo, enquanto o racionalismo questionava a autoridade da igreja, o liberalismo teológico ele vai mais longe. Ele questionou a própria Bíblia Sagrada, afirmando que ela não pode ser vista como infalível, mas que sim deveria ser reinterpretada à luz da razão, aliada às experiências pessoais de cada indivíduo. Aí eu te pergunto, se a Bíblia não é a autoridade final, quem será? Papa? A Igreja Católica? Martinho Lutero? Anglicanos? Presbiterianos? Batistas? Para o liberalismo,
tanto faz. Até mesmo porque para eles as escrituras contêm erros e são falíveis, devendo ser interpretadas a partir do ponto de vista do leitor e não do escritor. O que eu quero dizer é que no liberalismo teológico, a carta de Paulo aos Coríntios, por exemplo, não foi escrita para uma igreja que ficava na Grécia Antiga, baseando-se nos costumes e contextos daquela época. Para essa corrente filosófica, a interpretação deve girar em torno das convicções pessoais do leitor, que vai julgar o que ele ou ela compreendeu da sua leitura, trazendo assim uma ressignificação para o texto bíblico a partir da sua própria perspectiva. Se já é ruim colocar sentimentos pessoais à interpretação, imagina acrescentar experiências humanas individuais com o objetivo de recontextualizar a Bíblia para as realidades atuais. Meu amigo, no liberalismo teológico, a razão humana se torna o critério pelo qual tudo, inclusive as verdades divinas, devem ser reavaliadas. Basicamente, não é mais o que esse trecho significa no contexto original da Bíblia, mas sim o que esse trecho significa para mim, agora, no contexto da minha vida atual. Ou seja, a Bíblia, em vez de ser vista como uma revelação de verdades absolutas, ela se torna um livro aberto à interpretação pessoal, sem um padrão fixo. Portanto, não. O pentecostalismo não caiu do céu e não é uma manifestação do Espírito Santo. É o resultado de uma mistura filosófica que forçou as pessoas a tirarem seus olhos da palavra de Deus e focar mais no homem do que em Jesus Cristo. Julgo até afirmar que o pentecostalismo, além de não ter caído do céu, ainda pode ser um instrumento de Satanás para fazer as pessoas olharem para si mesmas, quando na verdade deveriam estar olhando para o Salvador. Experiência humana nunca deveria ser base de fé, pois como dizem Hebreus, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Certeza e convicção não podem, de maneira nenhuma, ser baseadas em experiências subjetivas ou emocionais, que podem ser manipuladas ou até mal interpretadas. A fé verdadeira não depende de experiências externas, mas da certeza de que o que está escrito é a verdade. Uma verdade que transcende as percepções humanas. A minha fé não é uma fé cega ou sem fundamento. Minha fé é uma fé racional. E eu não estou usando racional no sentido do movimento racionalismo, que tenta explicar tudo. Estou usando racional como algo que se usa o cérebro e não o coração. Estou falando de uma fé que faz sentido e que está de acordo com o único livro que fala da revelação de Deus ao homem. Uma fé fundamentada na rocha, que é Jesus Cristo, meu Senhor e meu Salvador. Nos próximos vídeos nós vamos explorar como essas influências teológicas evoluíram, dando origem a movimentos como o pietismo, o movimento de santidade e figuras-chave como John Wesley, que ajudou a formar a base teológica do pentecostalismo. Nós vamos entender como esses movimentos também ajudaram a preparar o terreno para a ênfase no batismo do Espírito Santo. Fique ligado, a história do pentecostalismo só está começando. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho aí para ver os próximos vídeos, os próximos episódios dessa jornada. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.